Olá, pessoal. Eu sou o Fred Barbosa, cofundador da Leilão Hub, junto com a doutora Michele Coachman. Essa aula, ela é uma adaptação do que seria a nossa live do dia 12 às 20 horas, que era uma continuação dos passos da nossa aula gratuita que a gente divulgou ao longo da semana. Aconteceram problemas técnicos que a gente não conseguiu reverter 100% durante a live, a gente conseguiu retomar a live, né, e passar o nosso conteúdo, mas a gente perdeu a oportunidade do alcance das pessoas que entraram na live ali às 8 horas, né? A gente sabe que é complicado o horário, segunda-feira, né? Essas pessoas acabaram saindo, deu um pico ali de 200 pessoas que acabaram saindo da live, e no final do dia, no final da live, a gente tinha ali mais ou menos 60 pessoas com a gente até o final. Muito obrigado. Mas a ideia é que, com esse aulão aqui gravado, vocês possam ter a oportunidade, vocês que não conseguiram ficar até o final da live, com o nosso conteúdo que a gente preparou muito, se planejou, possam, através desse vídeo, ter a chance de entender qual foi essa jornada e por que e como ela foi pensada, essa jornada dos passos gratuitos até aqui ao conteúdo que a gente vai entregar nessa aula, como é que a gente pensou tudo em cada detalhe para você que quer iniciar aqui essa jornada no mundo dos leilões. Então vamos começar a nossa aula, claro que adaptada, não mais no formato de uma live, mas todo o conteúdo que a gente preparou para vocês vai estar aqui nessa aula e vai estar disponível no canal do YouTube, né, que o nosso time vai mandar para vocês o link aí por e-mail e nas redes sociais. Então vamos lá, vamos começar aqui, né, Michelle? Então, esse é o passo 8 e é o passo mais importante, e a gente vai justamente agora, só que de uma forma gravada, não mais em live, já que a live foi caótica, né? Houveram vários problemas técnicos, mas não tem problema, a gente está aqui justamente para gravar para vocês não perderem a conclusão e o ápice desse caminho, dessa jornada que vocês começaram com a gente lá no passo zero. Então, vamos embora? Bora. Olha, antes de seguir, eu queria que vocês entendessem que a Leilão Hub, ela é uma empresa, ela é, de fato, uma estrutura voltada para o mercado de leilões. A gente respira leilões todos os dias. Somos 3 sócios, eu, a doutora Maíra e a doutora Michele Coachman, que é predestinada, tá, pessoal? O nome dela, Coachman, de fato, é o nome dela. Ela nasceu para viver de leilões e a gente vai falar sobre isso, tá bom? E a gente é uma empresa que é formada por um time multidisciplinar, né? E um time que trabalha todos os dias com foco no cliente, com foco em melhorar continuamente. E a gente vai entregar para vocês aqui parte do que é esse nosso trabalho no dia a dia. E essa questão de que você falou, Fred, de ser multidisciplinar, eu acho muito interessante você também contar que você é engenheiro. Porque, veja bem, eu que estou do lado assim, jurídico, né, de humanas, de você de exatas, acho que a gente se complementa de uma forma muito perfeita. Claro, ninguém faz nada sozinho, Não, né? e você também é um especialista em inteligência artificial, uma coisa novíssima. Então, a gente está implementando na empresa várias questões assim de muita tecnologia que eu, como advogada, não conseguiria jamais sozinha. Então, a vida é isso, né? A gente é uma empresa multifacetada para trazer o melhor para vocês. Exatamente. E ó, aqui a Michelle, 25 anos, né? 25 anos, olha só, 25, 2025, 25 anos, né? Bodas de prata na vida pessoal, ela vai falar sobre isso. 25 anos de leilão, 25 anos de OAB, pessoal. Isso aqui é muito diferente. Essa experiência, essa autoridade, ela é muito diferente. A gente gosta muito de falar sobre isso, né? A gente tem uma rastreabilidade, né, uma estatística de 1.500 imóveis, né, Michele, Já de entregues. arrematações já entregue ao longo dessa jornada. A Michele, ela vai falar um pouco dessa visão única que ela tem de advogada investidora, né? Mas fala para o pessoal, fala como é que o leilão apareceu na tua vida ou como você apareceu na vida dos leilões, não importa a ordem dos fatores. Conta para o pessoal um pouco dessa trajetória. Bom, pessoal, então vou começar bem no início. Michelle Coachman. Já me perguntaram até se meu nome era fantasia ou Coachman, porque hoje está muito assim em voga essa questão de ser coach, né? Coaching. Mas a verdade é que eu gosto muito de passar, de ensinar, de dividir com as pessoas. E eu comecei essa trajetória 25 anos atrás, quando fui
pega nos corredores do fórum para um leiloeiro. Eu nem contabilizo esse tempo nesse ranking aí de 25 anos, porque eu conto só o tempo de OAB, só o tempo de prática forense, só o tempo que eu realmente passei a ser advogada formada e atuar de uma forma assim, assumindo toda a responsabilidade de um processo. E naquela época, muitos dos meus colegas eles se tornaram leiloeiros públicos, porém eu não quis, porque eu me identificava muito com a advocacia. E eu comecei a advogar para os arrematantes, né? Regularizando os imóveis, tomando a posse do bem. Então, tudo isso foi me trazendo uma prática muito grande. Até que, em um determinado ponto, eu pensei assim: nossa, mas esse negócio é muito bom, vou participar também. E aí eu me tornei investidora de leilão e passei a arrematar. E isso acho que me tornou uma advogada melhor ainda, porque eu pude entender, eu pude estar na pele dos meus clientes, entender a real necessidade deles, do que era preciso fazer, da expectativa deles, porque, de repente, eu já não era mais aquela advogada atrás da mesa, eu era a cliente, eu era quem estava ali realmente dependendo daquele negócio para tocar a minha vida. Então, isso me deixou assim, uma advogada levada a um outro patamar, entendeu? Realmente muito melhor preparada. E a questão dos 25 anos é uma questão que realmente eu acho ela muito importante. Eu realmente gosto de abraçar isso, porque esse número, esse tempo, não tem pessoas com essa especialidade que eu tenho, com essa quilometragem que eu tenho. Não é que não tem outros profissionais bons, tem muitos especializados, pessoas que eu vejo em congresso, que eu troco ideias, que é muito bom. Mas tempo, bagagem como eu, não tem. Porque o meu escritório ele sempre rodou 80% da operação em leilões. Então, leilão não era uma coisa assim, sabe, Fred? Eu faço um monte de coisa e às vezes eu pego um leilão. Não. Sempre, no mínimo 80% da operação era leilão. Os outros 20% eram questões de fundos de direito imobiliário. E o leilão, ele realmente me fez conquistar tanta coisa na vida. Você falou um negócio até, Michele, se me permite complementar, né? Você falou sobre a questão do direito imobiliário, né? Veja bem, o leilão está inserido dentro de uma caixa que é o direito imobiliário, Sim. mas o advogado não nasce especialista em leilão de imóveis, né? Como um médico não nasce especialista em ortopedia, né? Você se especializa. Sim. Isso é muito importante falar. Existe o direito imobiliário e dentro dele existem os leilões de imóveis. Né? Um advogado não educado na trajetória, na formação dele, para saber lidar com esse universo. Né? Isso é importante Sim. falar, né? Inclusive, eu tenho muitos clientes advogados, e quando eu tenho algum assunto que foge do direito imobiliário, que eu preciso, eu procuro um advogado especializado. É muito importante isso. Agora, a questão, voltando à questão dos leilões, a partir do momento que eu me tornei investidora, a minha vida realmente alavancou muito. E não foi uma vida fácil. As pessoas às vezes me veem hoje, né, já com meus 40 e tantos anos, né, que eu já estou realmente no outro patamar, e imagina que eu comecei fácil assim, né, Fred? Mas você sabe que não foi. Eu tive uma vida muito difícil, eu tive que realmente correr muito atrás, eu casei muito cedo, eu já tenho 2 filhos grandes, adultos, entendeu? E o leilão ele me proporcionou nesse caminho conseguir coisas de uma forma mais rápida do que só advogando. Então, eu digo que muitas vezes a pessoa pode ter uma carreira, como eu tenho vários clientes assim, que é um médico, é um engenheiro, um colega seu, é um advogado, é um corretor de imóveis que passa a investir em leilões e, ao mesmo tempo, exerce sua atividade para quê? Para conseguir mais capacidade econômica de continuar investindo. A gente vai falar sobre isso, inclusive, aqui nesse aulão, né? A gente fala que ao longo dessas aulas, né, gratuitas que a gente proporcionou aí ao longo da semana, esses módulos, né, a gente pensou muito sobre eles, e aí até, Michele, eu vou te pedir aqui, nessa aula adaptada, a permissão para falar sobre o passo zero, né, que na live você falou, mas aqui eu gostaria de puxar... Essa foi a parte, né? Essa parte eu acho mais importante, porque vai ser uma recapitulação para vocês. Exatamente. E o passo zero, o que é o passo zero para a gente? É isso aqui. É a mentalidade. Depois de tudo que aconteceu na nossa live, a gente está aqui de pé, meia-noite e pouca, gravando esse vídeo, porque isso é ser faixa preta, né? Na vida, né? É sobre você ter uma mentalidade de vencedor. É sobre você cair, levantar, mas você buscar sempre ser melhor, né? Então a gente está aqui justamente provando para vocês
nesse vídeo que a gente é isso. A gente acredita nisso. Por isso esse projeto foi pensado dessa forma. Por isso a gente usou essa analogia tão especial para a gente, como vocês viram no slide anterior, a doutora Michelle é faixa preta de kickboxing, foi um processo de 10 anos para conquistar essa faixa preta, que significa muita coisa, muito mais além do que o simples cinturão ali preto, né? Ela abriu mão de muita coisa, ela passou por muita coisa. E a gente aqui, tendo que adaptar essa aula, né, depois do que a gente passou na questão das dificuldades técnicas, é justamente provar que isso somos nós. Essa é a essência da Leilão Hub. A gente acredita na questão da mentalidade como o início da jornada, né? Isso é de fato importante para a gente, mais até do que o conteúdo técnico que a gente vai entregar sobre leilões, é a mentalidade. E, como nada é por acaso, né, a vida colocou a gente aqui dessa maneira para falar de mentalidade. Pois é, o passo zero, ele é o começo de tudo. E ele é o passo mais importante, meu ver. Porque ele é o passo que ele vai fazer o alicerce. E sem esse passo não há nenhum outro. Então, aquele passo que você tem que construir muito bem. Você que é engenheiro, né, gosta de pensar assim, imagina você construir um prédio maravilhoso e não ter um alicerce bom. Não adianta, vai ruir. Então, a questão da mentalidade, ela é fundamental, porque, primeiro, ela vai te tirar da inércia, ela vai fazer com que você realmente busque o que você quer, ela vai fazer com que você pense fora da caixa, você pense diferente, você vá fora do efeito da manada, você vai descobrir coisas onde ninguém mais vai, e você vai crescer. Eu conheço muitas pessoas, até pessoas próximas, que elas têm um determinado patrimônio e elas não saem do lugar. Elas não conseguem aumentar, elas só têm aquilo que elas receberam, elas não construíram nada. E eu acho isso daí uma pena. Eu na minha vida, tenho essa questão de ser, como você disse, ambiciosa. Não é uma pessoa... Eu acho que é importante a gente, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que uma coisa é a gente ser ambicioso e outra coisa é ser ganancioso. A ambição, ela é saudável. Né? Você buscar melhorar, você Ela buscar... mobiliza a gente, Ela mobiliza, né? ela é o nosso combustível. Quem não sonha está fadado ao fracasso, está fadado a, não sei, sonhar é preciso. Buscar algo maior é preciso. Ambição é um combustível que eu me alimento dele todos os dias. Também. Né? Na verdade, então, ambição e ganância são coisas diferentes. Aqui nós somos ambiciosos e a gente quer que vocês também sejam ambiciosos. E o leilão de imóveis, como mecanismo importante da sociedade, que a gente vai falar sobre isso, vai ajudar vocês aí no caminho de conquistar as coisas, sonhar e realizar de forma ambiciosa. É saudável, tá tudo bem ser ambicioso, né, Michele? Próximo passo aí, o que foi, o que a gente propôs aí nesse passo 1? Então, passo 1, ele separa aquele arrematante de sucesso do arrematante que se frustra. E o que acontece? Qual é a grande diferença? A grande diferença é daquele arrematante que se prepara. É aquele arrematante que entende o que ele está comprando, como funciona. Então, ele pode precificar melhor o imóvel, ele entra no negócio com uma expectativa real. Ele é diferente daquele arrematante, que eu gosto muito de usar esse nome de kamikaze, aquele arrematante que escolhe o imóvel, entra sem olhar mais nada. Aquele arrematante, ele realmente está fazendo assim, uma aposta, né? Ele está ali numa mesa em Vegas jogando, fazendo um jogo assim, de sorte. Leilão não é sorte, leilão é preparo, leilão é método, é estratégia. Então, o arrematante de sucesso é o arrematante que entende tudo. Ele entende, antes de entrar, o que ele está comprando, qual a expectativa de tempo que ele tem. Até aconteceu, inclusive, de enquanto eu estava fazendo esses passos, uma pessoa nos procurar e falar que estava muito decepcionada com os leões, porque falaram para ela que levava 15 dias para ter a posse do imóvel. É um tema que a gente vai falar até mais na frente, com mais detalhe, né? Baseado numa pesquisa que eu vou dar um gancho lá na frente, justamente sobre a questão do tempo inerente ao processo de leilões de imóveis, né, Michele? Pois é, o arrematante que sabe que não leva 15 dias, e a gente tem a resposta para vocês de quanto tempo leva, e se vocês saberem realmente a real resposta, trabalharem com fatos, com dados precisos, vocês não vão se decepcionar com o leilão. Vocês vão saber até quanto vocês vão pagar, quando vocês devem receber o imóvel, vocês vão entrar realmente preparados. Agora, o passo 2. É aquele passo, né, Fred, que ele fala o que a gente precisa analisar antes de dar um lance. É um passo muito importante, porque ele vai ensinar você, primeiro, a escolher qual o melhor tipo de leilão para aquele momento de vida que você está tendo.
Às vezes, eu tenho clientes que transitam em mais de um tipo de leilão. Os principais tipos de leilão, só recapitulando aqui muito rapidamente, são quais? O judicial e o extrajudicial. Cada um deles, às vezes as pessoas perguntam assim, é muito comum, qual deles é melhor? Cada um tem suas peculiaridades. A questão é navegar da melhor forma em cada um, usar o que cada um tem de melhor. Exatamente. Então, isso é estratégia, isso é método. E nesse passo 2, a gente explica isso para vocês. Passo 3. Arrematei um imóvel ocupado. E agora? Pois é, nesse passo, nós fizemos uma aula para justamente ensinar vocês a perderem o imóvel. Desculpa. Nesse passo 3, a gente falou muito na questão dos imóveis ocupados. A gente quis ensinar para vocês que não precisa ter medo de comprar imóveis ocupados, porque nos imóveis ocupados a gente encontra as melhores oportunidades. E para cada tipo de leilão, você vai traçar uma melhor estratégia para obter a posse do imóvel. Não existe um bicho de 7 cabeças quando se arremata o imóvel ocupado. E digo mais, Fred, eu falo muito isso, você sabe. A questão da ocupação é uma questão que ela pode mudar da noite para o dia. Às vezes você tem um leiloeiro que vai anunciar um imóvel desocupado, mas um dia depois do leilão alguém entrou. E aí? Ou então o leiloeiro anuncia que o imóvel estava ocupado e a pessoa no dia seguinte desocupa. Então é uma coisa assim realmente muito assim muito frágil, né? Tudo pode mudar em questão de horas. E no passo 4, a gente responde uma pergunta com base uma base muito responsável, uma base de quem realmente já fez a entrega de 1.500 processos, trabalha há 25 anos, por quê? Porque esse tempo que a gente tem, essa prática que a gente tem, permite que a gente tenha um parâmetro real, permite que a gente possa traçar realmente uma média concreta. Então, a gente fala, a gente vai levar em torno de 6 meses a 1 ano para concluir um processo de arrematação. A posse costuma sempre ser antes. Seja ela no judicial ou no extrajudicial, existem os mecanismos para se cumprir essa média. Agora, como eu falei anteriormente, né, em relação àquele outro passo das pessoas que têm o medo da ocupação, a pessoa que entra despreparada achando que vai levar 15 dias, ela não vai saber precificar, ela não vai saber comprar bem e ela vai se frustrar, ela vai quebrar a cara no leilão. Então, essa questão, essa pergunta de quanto tempo leva, é uma pergunta muito corriqueira, faz um tempo inteiro, é uma das perguntas assim top 5, né, lá do escritório. Ela é muito importante, para quê? Para você ter sucesso no leilão. O passo 5, a gente é um passo de ouro. Ele ensina como comprar o imóvel com até 50% de desconto. Ele ensina um método para você arrematar com a maior margem possível. Ele ensina você também aonde você procurar, aonde as demais pessoas não procuram. Já aconteceu várias vezes, né? A gente teve vários casos de clientes fazerem lances de até 50% em imóveis ótimos, porque a pessoa ela sabia olhar alguma coisa que era muito técnica, que a grande maioria não sabia olhar. Então, o que acontece? A pessoa ela conseguia fechar o negócio, comprar sem aquela grande concorrência, porque ela dominava mais sobre o assunto do leilão através de consultorias que prestávamos e conhecimento que detínhamos. E a gente passa isso para os nossos clientes. A gente ensina eles a evitar os riscos, mas também ensina eles a acharem as oportunidades. Então, é muito importante você também saber usar as vantagens que você tem e que muitas vezes você não consegue nem saber, né, Fred, que você dispõe. Por exemplo, um caso que eu falo muito para o Fred. O Fred, ele mora em Búzios. Nem todo mundo conhece ali a melhor rua de Búzios, o melhor condomínio, onde vai ser pavimentado, as vantagens que tem. O Fred sabe, ele mora lá. Então, ele normalmente um imóvel em Búzios vai ter uma menor concorrência que um imóvel em Copacabana. É um exemplo. Então, ele, por exemplo, ele tem uma vantagem de conseguir comprar ali na região dos lagos, que não é dominada por todo mundo, ele então foge da grande maioria e consegue uma margem maior. Da mesma forma, a gente pode observar em vocês o que vocês podem usar, as ferramentas que vocês dispõem, que às vezes vocês desconhecem, a favor de vocês fazerem melhores negócios. E no passo 6,
A gente fala o seguinte. Na verdade, nesse último passo aqui, lá na live, a gente rodou um quiz que foi justamente um momento, né, onde as pessoas que participaram e responderam mais de 70%, a gente fez um sorteio, né, e essas pessoas levaram aí alguns prêmios, como o parecer jurídico nosso aqui da Leilão Hub, levaram aí o direito a ter um acesso à plataforma premium da Leilão Hub, né? E também a gente sorteou uma máquina de cappuccino, que a Michelle tanto Sim. gosta, né? Para essas pessoas que acertaram mais de 70%, né, nas perguntas que a gente rodou ao final dessas aulas gratuitas, a gente fez esse sorteio lá na live. O Tá? passo 7, ele é muito importante, porque ele colocou as pessoas para botarem a mão na massa, para praticarem o conteúdo. A gente tem um método de ensino que a gente não quer só que vocês fiquem assistindo aulas e aulas e aulas, porque às vezes a aula ela é diferente da prática. Praticando, vocês conseguem fixar e desenvolver melhor o que vocês aprenderam. Então, esse passo 7 foi muito importante. Exatamente. E aí, pessoal, a gente fez ao longo dessa semana, dessa liberação desses passos, a gente fez uma pesquisa. A gente na Leilão Hub está sempre atento aos dados e, sobretudo, com o nosso foco no cliente. A gente quer escutar vocês, a gente quer entender o que vocês pensam, quais são as barreiras de entrada que vocês têm em relação a leilões de imóveis. Muitos de vocês já pensam há um tempo em como entrar, quando entrar, ou qual curso que eu vou comprar, né, para poder me preparar. Então, a gente rodou uma pesquisa com mais de 200 respostas, né, um número bastante expressivo, uma amostra muito interessante. E eu queria até agradecer o tempo que vocês dispuseram de responder essa pesquisa, foi super importante para a gente, ajuda a gente a ajudar vocês. Exatamente. E nessa pesquisa, vocês mesmos trouxeram, né, as necessidades de entender e discutir mais sobre alguns tópicos. A gente vai trazer aqui alguns principais tópicos, né? O primeiro deles é a questão do imóvel ocupado, que de fato isso aí é um tema assim, unânime, o medo do desconhecido, ele é normal, todo mundo tem medo de algo que não conhece. E isso aqui no leilão de imóveis, isso aqui é realmente um ponto, né, que precisa ser desmistificado. O imóvel ocupado, isso é um problema, doutora? Como que o imóvel ocupado pode ser resolvido e como isso não é um problema? Fala para o pessoal. Pois é, como você falou, a gente tem medo do que é desconhecido. Vou contar uma breve história para vocês. Eu sempre tive, desde muito nova, uma fobia de avião. Era uma sensação ruim de estar num lugar preso, um pouco de claustrofobia misturado com medo de altura. E um dia eu não aguentava mais ter medo de avião, até porque eu adoro viajar. E ficava sofrendo nos voos. E resolvi fazer uma terapia, TCC, para poder trabalhar isso. E nessa terapia, eu tinha que estudar sobre avião. Eu tinha que entender como é que o avião decolava, por que acontecia turbulência, como é que o avião pousava. Eu tinha que aprender tudo. E eu perdi o medo, sabia, de voar. Hoje eu vou numa tranquilidade que vocês não fazem ideia. Assisto filmes, janto. Eu sou realmente uma pessoa. Olha, quando tem turbulência, parece até que me dá vontade de dormir. Mas, enfim, é a mesma coisa para o imóvel ocupado. Você se preparou, inclusive, Eu me para saber preparei, lidar eu com me esse problema. preparei. E a mesma analogia para a questão do imóvel ocupado. As pessoas têm muito medo do imóvel ocupado, porque elas acham que vai ser uma grande questão desocupar. Mas, do alto da minha experiência de tantos anos, né, de bodas de prata com leilão, eu vou falar para vocês, a parte da ocupação é mais simples do processo. Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender para poderem entrar com o pé direito nesse mundo dos leilões, dos investimentos, em tudo. É realmente perder o medo do imóvel ocupado, tanto no leilão judicial quanto no extrajudicial. É claro, ninguém vai pegar o imóvel em 15 dias, como uma pessoa levantou essa lebre um tempo atrás, achando isso não existe. Aliás, ou se eu já até entreguei, né, Fred, imóvel em menos de um mês. Mas isso não é parâmetro, a pessoa não pode contar com isso, senão ela realmente vai sair do leilão muito chateada. Às vezes, até uma compra e venda particular no mercado convencional, você não consegue entrar no imóvel em 15 dias, não consegue escriturar em 15 dias. É um prazo que a gente está falando muito curto. Eu acho que você falou em parâmetro, e eu acho que, sobretudo, uma das características que a gente tem e que diferencia o nosso trabalho sobre, primeiro, falar a verdade sobre esse universo, Sim. né? Falar aquilo que precisa ser falado e que
muita gente por aí na internet hoje em dia pode falar o que quer e acaba fantasiando aqui algumas realidades que a gente, na nossa empresa, a gente de jeito nenhum pode ser irresponsável, né, de não falar. Existe um tempo normal, né, que esses processos acontecem. Como nós temos 25 anos de história, de rastreabilidade, de casos de sucesso, e aqui é o seguinte, 1.500 arrematações, se alguém tem alguma dúvida sobre a nossa autoridade, sobretudo a doutora Michele, pega a OAB dela, que está no nosso site, bota a OAB dela na internet, vai no Jus Brasil, que você vai ver a quantidade de processos que a doutora já resolveu, né? Na verdade, vai ver os que eu tenho hoje. Exatamente, fora os que eu que já não fiz, estão. que já Então, acabaram. por que eu estou falando isso? A gente, com 1.500 arrematações, a gente tem uma estatística, a gente tem um banco de dados que permite que a gente hoje tenha um tempo médio que a gente entrega os resultados. Sim. A gente tem até, inclusive, um ROI, que é um retorno sobre o investimento. O nosso ROI médio, em cima de 1.500 arrematações, é acima de 32%. Acima de 32%. Isso de pessoas que não estavam preparadas para arrematar. Arrematantes arremataram de forma aleatória. Arrematantes que compram preparado teriam um ROI muito maior. Um ROI muito maior. A ideia aqui é que vocês aprendam um passo a passo já do pré-arrematação para quê? Diminuir o risco e maximizar o lucro. Com Significa certeza. que essas pessoas que vão lá, arrematam, perdem totalmente o negócio? Não, mas vai diminuir muito o retorno sobre o investimento, sim. esse range de lucratividade. Então, é sobre isso. Próximo tópico. Eu posso perder meu dinheiro? Nossa, que medo. E aí? Vou perder o meu dinheiro num lance ou num processo de arrematação? Pois é, essa pergunta ela é bem interessante, porque, veja bem, é possível perder parte do dinheiro no leilão, sim, se você comprar mal. Se você comprar sem preparo. Já vi gente mesmo comprando com margem e tal e tudo, chegar no final e empatar o dinheiro ou perder alguma coisa. Mas foram pessoas que realmente, arrematante kamikaze, comprou sem saber de nada. Olhou só o desconto, a gente fala muito isso no nosso curso. Olhou só o tamanho do desconto, né, mas não olhou liquidez. Ou seja, não soube fazer um equilíbrio entre margem e liquidez. Não soube precificar, não sabe como o leilão funciona, não sabe quanto tempo leva. Aí, realmente, essa pessoa pode perder o dinheiro, mas não é perder todo o dinheiro, é perder parte do investimento, porque fez um mau negócio. Agora, perder o dinheiro do leilão, isso realmente não existe, desde que você tenha uma boa assessoria. Porque, por exemplo, você arrematou o seu imóvel, o seu dinheiro ele vai todo para dentro de um processo judicial. Ninguém mais pode mexer nesse dinheiro a não ser que o juiz determine. Então, o valor que está lá do leilão judicial ele fica resguardado até que o leilão seja completamente homologado, já está tudo certo, o imóvel está sendo entregue a você, você está já com um documento hábil para transferir o imóvel para o seu nome. Então, seu dinheiro está lá preservado. Agora, vocês vão me perguntar, mas e se o leilão for anulado, meu dinheiro vai sumir? Eu vou perder o dinheiro, eu vou perder o direito de receber meu dinheiro de volta, porque o leilão foi anulado, então meu dinheiro vai ser anulado também? Não, gente, isso não existe. O dinheiro vai ser devolvido com juros e correção monetária, porque o dinheiro, inclusive nessa conta judicial, ele está sendo remunerado. Então, é importante que o arrematante entenda isso, que primeiro, o risco no leilão ser anulado é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Tem ano que eu nem pego nenhum leilão anulado, e olha que eu faço muitos processos durante o ano. Mas, assim, em ano atípicos, que eu pego 1, 2, 3 leilões anulados, rapidamente o meu cliente recebe o dinheiro dele de volta, completamente corrigido, com os acréscimos legais. Ou seja, inclusive a comissão do leiloeiro o arrematante tem direito a receber de volta. Até o ITBI, se tiver sido pago, sabia? O arrematante tem direito a ter esse dinheiro de volta. Então, é um investimento muito sólido, muito seguro, porque você não fica naquelas oscilações de outros investimentos, né? A depender de questões da economia, até do cenário mundial. Não. Você, é claro, pode haver oscilações no mercado imobiliário, pode haver, mas é muito branda. Fazer um paralelo aqui, talvez para aterrizar um pouco melhor o que a doutora está falando, né? A doutora é advogada, então, e eu sou engenheiro, talvez eu passe aqui um pouco mais de clareza do que ela está tentando dizer. Bem rápido para a gente encerrar esse tópico e partir para o próximo.
A gente não tem controle, por exemplo, de uma renda variável, onde a macroeconomia, onde questões geopolíticas afetam esse investimento. Então, sei lá, Bitcoin, ou você investir numa empresa, num papel na Bolsa de Valores, onde do nada vem aí uma guerra aí entre China e Estados Unidos, Trump e o outro brincando de quem tem mais poder, o nosso dinheiro acaba sendo aí diluído de uma hora para outra. Então, a gente, determinado investimento, não controla. Aqui é diferente. É como se esse investimento que está lá num fundo, você tem um investimento de renda fixa aí, num bancão, qualquer um desses bancões, num CDB, você tem essa correção aí, IPCA, né? Aqui é a mesma coisa, seu dinheiro está sendo corrigido, e se acontecer de leilão ser anulado, esse dinheiro corrigido vai ser colocado para você de volta. Esse é o resumo do que a doutora Falou bonito, hein, estava Fred? querendo falar. E, Você tem muito mais controle do seu investimento. Vamos e passar para o com próximo retorno tópico. muito maior, Um né? retorno muito maior, né? Com quanto dinheiro eu posso começar? A doutora tem uma frase, que eu não sei se é dela, É minha, mas pelo é menos você fala minha. muito, leilão não é para rico. Leilão é para ficar rico. Essa frase é minha, Essa gente. frase é muito boa, porque existe leilão para todos os bolsos, né? E a doutora vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, não é, isso é mito, só leilão é só para quem é rico. Não. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, acontece muito de as pessoas terem essa questão e ficarem paralisadas, porque acharem que precisam de muito dinheiro para arrematar. E nem sequer se darem a chance de fazerem um negócio ou pesquisar melhor. Mas a questão é que o leilão é muito democrático. Ele tem para tudo que é gosto, tem para tudo que é bolso. A questão é saber procurar. Você vai com certeza encontrar. Inclusive, na nossa plataforma, a gente tem hoje uma média de 20 mil imóveis por mês, de todos os preços, em todas as localidades que vocês possam imaginar. Só corrigindo, nossa plataforma hoje, da leilãohub.com.br, a gente tem um minerador automatizado de leilão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Nós temos hub no nosso nome. Então a gente vai expandir, a gente está num processo de expansão para todo o Brasil, mas a gente está aqui seguindo o nosso caminho, a nossa jornada. E hoje a gente minera imóveis de leilões em 3 estados, e somente em 3 estados a gente consegue aí, no nosso site, como vocês podem ver, disponibilizar aproximadamente 20 mil imóveis de leilões por mês. Mas aí você se pergunta assim, desses 20 mil só tem imóvel caro? Não, gente, tem imóvel muito barato. E ainda digo mais, até uma questão assim de uma história pessoal. Eu comecei lá atrás, lá com meus 28 anos, 29 anos, eu não tinha dinheiro, minha vida foi muito difícil, ela começou muito cedo, tive filho cedo, casei cedo, uma loucura, me formei, foi tudo muito difícil, foi uma vida de muita luta, muito trabalho, né? Hoje as pessoas me veem numa situação melhor, acham que sempre foi assim, não foi, mas porque lá atrás eu dei o meu primeiro passo, lá atrás eu era faixa branca, e eu resolvi seguir até a faixa preta. Lá atrás, eu me lembro que eu comprei um imóvel pequenininho em Campo Grande, quando Campo Grande era só mato, era 25 anos atrás. Hoje o Campo Grande está até melhor, assim, sabe? Tem muitas oportunidades, mas naquela época era mais barato ainda, porque era realmente não estava tão desenvolvido. E eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro e comprar aquele imóvel. A partir daquele imóvel, com o retorno que ele me deu, eu fui para o segundo, eu fui para o terceiro, eu fui para o quarto, eu fui para o quinto. Engraçado, Michele, que você falou de Campo Grande, eu lembrei de um cliente nosso, né? Que é porteiro de um prédio. Ah, sim. Ele arrematou um imóvel no prédio onde ele trabalha. Ele trabalha, inclusive, não é trabalhava, ele trabalha. Sim. Esse é um case muito legal, porque mostra que, de fato, é para todos os bolsos. Ele teve uma visão de faixa preta, nasceu faixa preta. Nasceu, esse é tortura. Ele arrematou um imóvel lá, nesse prédio, né? E ele falou assim, não parei aqui não, vou continuar trabalhando, vou continuar arrematando. Sim. Esse cara mostra que tudo isso faz sentido. E você esqueceu de dizer o principal. Ele comprou imóvel no prédio que ele trabalha como porteiro. Ele continuou lá trabalhando. Ele continuou trabalhando lá. Ou seja, ele hoje é condômino porteiro. Exatamente. Olha, eu tenho tanto orgulho dele, gente. Porque e como ele, né, um caminhoneiro também, cliente nosso, que já arrematou. Sim. Então, assim, pessoal, leilão de imóvel. Hoje, se você tem um aparelho desse aqui, isso aqui é um iPhone, isso aqui é um iPhone 15. Ele custa aqui no Brasil entre 8 e 10 mil reais.
Eu tenho certeza que muitos de vocês têm um iPhone ou um Android aí de alta geração, né? Um Super Samsung, ou não sei. Pessoal, hoje você tem imóvel de leilão mais barato que um iPhone. Uma modalidade de leilão extrajudicial, onde você pode, inclusive, financiar. Existe modalidade de leilão da Caixa, por exemplo, que você pode dar 5% de entrada, 5% de entrada e financiar 95%. A gente chama isso de alavancagem. É a gente, de fato, construir patrimônio com dinheiro do banco, né? Isso é possível. Botar o Alienação, banco para trabalhar para a botar o gente, banco né? para Porque trabalhar com a o banco gente. sempre fez isso E comigo, isso é né? estratégia. A gente vai ensinar aqui na nossa jornada completa em como fazer isso. Então, assim, tem para todos os bolsos. A gente já desmistificou aqui Sim, esse sim. ponto, mas a gente vai falar Não, muito sobre não isso. se paralisem com esse pensamento errado. Exatamente. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, a gente já sabe, você falou com a gente nessa pesquisa. A gente já sabe, porque você falou, que vocês já decidiram que vocês querem investir em leilão. Mas o que faltava para vocês é, de fato, alguém guiando vocês com clareza, né, no caminho, nessa primeira arrematação, de forma segura e lucrativa. Né? Você já está engajado, você já deu esse passo, né, e você não quer parar, a gente sabe que você não quer parar. Você precisa evoluir, continuar evoluindo e subir de nível. E você não vai estar aprendendo isso com qualquer pessoa. Você vai estar aprendendo isso com a gente que tem paixão, que a gente vive isso todo dia na nossa empresa. A gente respira leilão. A gente vai estar com A você. gente ganhou dinheiro com o leilão, a gente já chegou lá e a gente quer ensinar vocês com responsabilidade, Exatamente. com segurança. Exatamente. Mas aí, por que que vocês vão investir tempo e dinheiro nisso? A gente trouxe aqui alguns pontos que, para a gente refletir juntinho aqui, a gente vai passar rápido, né, Michele? Ponto a ponto aqui, mas de uma maneira mais rápida, para fazer vocês pensarem. Então, por quê? Liberdade financeira, né? Por que que isso é importante na sua vida? Quando você pensa em liberdade financeira, o que que representa isso para você? Olha, a liberdade financeira para mim é poder fazer o que eu quero quando eu quero. É claro que a gente vai ter sempre responsabilidade, mas conosco, né, consigo mesmo. Mas você poder tomar as decisões, né, de o que você vai fazer, pagar suas coisas, comprar o que você quer, não depender de ninguém, Ou de não fazer pedir tantas compras, né? e não pedir para ninguém, é a melhor coisa que tem. Exatamente. Para mim representa muita coisa, enfim, eu tenho tantas histórias para contar e conexões em relação ao que liberdade financeira representa para mim, né? Renda passiva, esse é um ponto que eu gosto muito. Renda passiva por exemplo, você comprar aquele apartamento em leilão, 50% de desconto em Sim, Copacabana, né? Fez uma boa arrematação ali em Copacabana, porque é super possível, vai arrematar um imóvel por 200 mil, 250 mil, dependendo da estratégia que você conseguir fazer, né? Porque Copacabana é disputado. Mas sim. aí você pega um bairro como Copacabana, por exemplo, tem vários outros bons para isso. Mas Copacabana é um bairro que eu gosto para dar esse exemplo. Botar um imóvel em Copacabana para Airbnb, estúdio ou o que seja, aluga o ano inteiro. Você vai comprar um imóvel de contado, vai fazer uma pequena reforma, vai botar ele monetizando logo na emissão da posse, aqui no caso de um leilão judicial, e em 6 meses, que é a média, você vai começar a rentabilizar, monetizar esse imóvel. Esse imóvel vai começar a se pagar. Até você, por exemplo, se for o seu objetivo vender ele lá na frente, você já consegue monetizar. Ou se você vai segurar esse imóvel, vai botar ele para alugar, vai gerenciar o Airbnb, ou vai botar algum profissional especialista para gerenciar para você, você um dia, se precisar vender esse imóvel, você já fez ali uma grana com ele até esse momento. Esse imóvel já valorizou, Sim. como diz o ditado, quem investe em terra não Aí erra. eu adoro esse Então, ditado. renda passiva é uma estratégia incrível, né, para quem está E tem buscando. muitos que arrematam com essa estratégia de fazer Muito. renda Eu adoro passiva, essa porque estratégia. você vai arrematar mais imóveis com menos. Exatamente. Você tem aí a liberdade geográfica. Eu gosto muito desse tema É aqui. porque você passou por isso, né, Eu passo Fred? por ele e eu acho que ele representa aqui uma tendência geracional. Eu vou explicar rapidinho o que isso significa, na minha ótica, na minha perspectiva. Eu hoje moro em Búzios, na minha cidade natal, com a minha família, com a minha esposa, com a minha filhinha, e a gente mora num lugar onde eu nasci, né? Uma liberdade geográfica de poder estar num lugar que representa para mim tanta coisa, a gente poder escolher morar numa cidade internacional, onde muita gente passa férias, uma cidade internacional, inclusive, né? Búzios é uma península super famosa,
e sou empreendedor, sou empresário, sou investidor no mercado imobiliário como um todo. Já fui CLT um dia e migrei aqui para esse mundo do empreendedorismo. E eu me lembro que quando você era CLT, você tinha essa questão de ter que morar em lugares que você realmente não queria, que ficava longe da sua família. Mas, para além disso, do que significa a liberdade geográfica para mim, em relação aos meus investimentos, como eles rendem para mim um dinheiro que me fazem poder ter essa escolha, liberdade geográfica nessa geração que a gente está vivendo representa muita coisa. Essa geração, a liberdade geográfica tem um peso muito grande na decisão delas. Em inúmeras pesquisas que a gente tem, esse tema sempre vem como um peso para essas pessoas em relação ao que significa qualidade de vida para elas. Liberdade geográfica sempre vai estar lá, né? As pessoas estão buscando isso de alguma maneira. Então, entrar numa trajetória profissional que permita essa liberdade, isso é muito importante, porque isso não é o que eu quero, o que você quer, é o que a geração está dizendo que é importante para elas. Então, existe uma tendência aí, e a gente, quando arremata, precisa pensar com a cabeça dessas pessoas. Arrematar com a cabeça de quem vai comprar esse imóvel. Então, se colocar em perspectiva até de mercado é muito importante, né? Viajar mais, a doutora adora viajar, ela sempre bota nas redes sociais dela as viagens, a quantidade de viagens que ela pode fazer hoje, mas nem sempre foi assim, não, né, Michele? Não, na verdade, eu quando comecei minha vida adulta, né? Como eu falei para vocês, eu casei muito cedo. Eu passei uma década com meu marido sem viajar, sem fazer nenhuma viagem. Eu comecei a viajar, meus filhos já tinham, acho que 8 anos, outros 5, foi a nossa primeira viagem internacional. Então, o que acontece? Era impensável para mim, quando eu comecei lá atrás, fazer as viagens que eu faço hoje. E hoje eu estou assim, realmente terrível. Vamos pegar o avião e vamos embora. Eu vou. Eu então, isso pode pegar uma conexão com você também. Existem vários aqui drives, né, que podem conectar vocês com o que o leilão pode permitir. Esse é somente mais um, né? Mudar de casa, o Michele tem aí uma história muito legal com relação a esse pilar aqui, mudar de casa, né, Michele? Sim, porque, por exemplo, a gente está falando agora nessa questão de viajar. Hoje, viajar é uma grande prioridade para mim, sabe, Fred? Mas nem sempre foi. Porque é um momento de vida. Então, você vai passando aqui o que a gente quer fazer com investimentos de leilão. Tanta coisa já passou na minha vida, a depender da fase que eu estava vivendo. E o mudar de casa já foi uma grande questão para mim. Porque conforme a minha família foi crescendo, e meus filhos foram se tornando adolescentes, depois rapazes e agora adultos, a gente vai precisando aumentar, né, o espaço da casa. E o leilão de imóveis ele me proporcionou isso. Não no meu caso, arrematando diretamente um imóvel de leilão para morar. Mas muita gente faz isso, tá? Às vezes a pessoa só tem dinheiro para comprar um imóvel de 2 quartos, mas no leilão ela vai conseguir comprar um de 3. Às vezes a pessoa só tem dinheiro para comprar num determinado bairro, mas ela quer comprar no outro que é mais valorizado, metro quadrado mais caro, e no leilão ela vai conseguir. Não tem problema, mas no meu caso, eu manejei muitos investimentos que eu fazia em leilão para comprar imóveis melhores e fui escalando. É claro, não foi da noite para o dia, mas assim, fui passando de imóveis assim de 70 metros quadrados, depois passei para um de 100 metros quadrados, depois 240. Não, porque a gente aqui em casa é assim, megalomaníaco, a gente gosta de espaço mesmo. Enfim, e é patrimônio, sabe? Amanhã depois eu quero ir para um apartamento menor, eu tenho dinheiro no bolso. Passei aqui para um outro tópico, pagar um ensino de qualidade. Isso aqui eu vou falar, como a gente já se conhece, Essa eu vai conheço me pegar. tanto da sua vida, mas eu sei que isso aqui pega para você e eu vou passar bem rápido. Mas olha como é muito facetado, olha quantas coisas aqui eu estou me identificando. Hoje, assim, pessoal, a grande verdade é que a gente está num país onde o ensino de qualidade privado é muito caro. Michele, né, não, ao contrário do que parece, o nome Coachman da mulher ela é predestinada, o nome chique Coachman, ela não nasceu em berço de ouro, ela construiu realmente uma trajetória muito bacana. Sim. Né? Dia eu vou contar para vocês, é uma história muito bonita. Ela tem uma família incrível, 25 anos de boda de casada, né? 2 filhos, um colega de profissão, advogado, especializado em direito empresarial, e um filho cursando de medicina aqui no Rio de Janeiro. Que a gente sabe que é, né, um boleto gordo para pagar todo mês. Então, você aí que de repente está pensando numa estratégia de pagar um ensino de qualidade para o teu filho, para a tua filha,
o leilão de imóveis pode ser uma excelente estratégia para você fazer essa grana, se antecipar para esse momento, né, E Michele? ainda vou contar uma coisa para você, Fred, que você não sabia. O meu marido, ele quis fazer medicina e na época a família dele não teve como pagar. Olha, Olha que coisa, olha aí. né? É claro que depois ele achou o lado dele profissional, mas eu sinto que ele era para ter sido para ter feito de repente Está uma realizando carreira. através do filho. O filho ele pôde pagar, entendeu? Mas às vezes é uma questão da pessoa não é querer, é não poder. E o leilão vai te permitir isso, dar um ensino de excelência para o teu filho, deixar ele escolher o caminho Depois, dele. pessoal, construir patrimônio, né? Você quer deixar aí um lastro para a tua família, né? De novo, deixar hoje terra, imóveis, realmente você proteger aí ou garantir uma certa segurança para quem fica na sua geração. Então, construir patrimônio é uma coisa que realmente é muito interessante, sobretudo diversificar esse patrimônio, né, com estratégias diferentes. Então, você pode arrematar um terreno, deixar ele valorizando numa área que você se antecipou e você sabe valorizar. Vamos supor aqui que você descobriu, sei lá, vamos dar aqui um exemplo bem próximo, sei lá, você descobriu que vai ter, sei lá, o estádio do Flamengo lá, né? No Porto Maravilha, lá, ou perto do gasômetro, vamos supor. Então você fica atento aos movimentos e se antecipa, você pode comprar um terreno, deixar valorizando, que você sabe que vai vir um empreendimento bacana, ou você vai comprar um apartamento para vender, ou vai comprar algum para vender e outro para alugar. Você vai diversificar o seu portfólio de investimento construindo patrimônio. Isso é muito interessante. Sim. E você vai realizar sonhos. A gente precisa ser ambicioso, sonhar, sobretudo sonhar e realizar. Eu falo que a vida é sobre ser, fazer e ter. Ser é sobre se conhecer, é autoconhecimento. Tudo começa aí, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente olha para dentro e a gente sabe quem somos. Depois fazer, né? A gente vai determinar um objetivo, um caminho de como chegar lá e a gente vai realizar. É um caminho natural. Não tentem desconcertar esse negócio porque não existe como. Ser, fazer e ter. Esse é o caminho e isso aqui é muito correlato aqui ao mercado de leilões de imóveis. Foi você que inventou isso? Eu aprendi isso numa formação em coaching. Eu sou coaching profissional e eu aprendi isso numa formação em coaching, ficou muito forte, para mim isso fez tanto sentido. E quando eu comecei a aplicar isso em todas as esferas da minha vida, a minha vida mudou exponencialmente. Talvez e até em relação a essa forma de investimento aqui tenha E pensar fora da pensar caixa. fora da caixa, meus olhos se abriram de uma forma diferente, Sim. mas começou aí, numa Sim. formação em coaching. E ó, chegou aqui a hora da gente apresentar esse caminho completo para vocês, a jornada que de fato a gente tem certeza que vai levar você do zero à faixa preta em arrematação de imóveis com segurança e lucro. A formação arrematante faixa preta. Coração bate forte, né? Porque tem muito sentido esse projeto para a gente, né? Essa formação aqui você vai identificar imóveis com desconto de 30, 40, 50, até mais. Você vai aprender a comprar imóveis com segurança, multiplicar o seu patrimônio. Você vai acessar aqui um caminho claro, estruturado, para enriquecer com leilões de imóveis. Você vai saber calcular a sua margem de lucro antes de dar o lance. Você vai entender como fazer isso de acordo com a sua estratégia, seja para você que quer comprar para morar, ou para vender, ou para alugar, né? Ou para investir, né? Comprar e vender, o famoso house flipping aí, que é um termo muito usado para isso. Esse curso ele vai deixar você 100% preparado para arrematar com segurança. E aqui tem algumas frases que a gente selecionou, que a gente tem certeza que você vai se identificar com alguma delas. A gente se identificou aqui em alguns momentos da nossa vida com essas frases. É igual o livro do Pequeno Príncipe. Você vai ler uma vez, você vai ler 10 vezes, cada vez que você lê tem um significado diferente, não é verdade? Não é? Mas não é verdade? O Pequeno Príncipe é assim. Eu tenho certeza que você já leu O Pequeno Príncipe, isso faz sentido para você também. Então, olha, poxa, pessoal, imagina só, essa frase aqui, ó, eu quero sair do aluguel, ter meu imóvel próprio, mas sem entrar numa dívida de 30 anos. Pessoal, aquela história do imóvel na planta, comprar um imóvel na planta, vou ficar pagando anos esse imóvel da planta com juros e está tudo bem. Aí você vem aqui e não está disposto a esperar 6 meses, por exemplo, um tempo médio para entrar no imóvel de leilão judicial. Pessoal, pagando mais barato. Está na hora de refletir. E de todas essas frases aqui, alguma vai conectar com você, eu tenho certeza. Isso aqui não é só um cursinho, pessoal. Isso aqui é, de fato, uma metodologia que a Michelle refinou com 25 anos, que a nossa empresa trabalha todos os dias e refina. Como um bom engenheiro, eu gosto muito da ferramenta do PDCA, se tiver algum engenheiro ali, né, que é uma melhoria contínua o tempo inteiro dos nossos processos.
né, das nossas É se estratégias. aprender com a prática, E né? não é aqui sobre achismo, é aqui a clareza e ação estratégica, é construção de patrimônio sólido, né, com liberdade, realizando sonhos. A jornada faixa branca até a faixa preta, a gente vai cobrir tudo o que você precisa, desde o planejamento financeiro, entender o que, que você precisa de fato, como é que você vai se organizar, a análise profunda desses riscos, passando pela leitura do edital, matrícula, né, olhando tudo o que você precisa olhar, As né? estratégias também para você escolher que tipo de leilão ou como você vai fazer em determinado leilão. Tudo Exatamente. para você comprar assim com método, com segurança e ter E lucro. comprar bem, né? E comprar Comprando bem. bem, ter lucro. E aí, qual que é o diferencial que a gente traz para dentro da arrematação faixa preta? Vocês vão ter acompanhamento da doutora Michele, direto na plataforma Hotmart. A gente vai falar um pouco mais desse detalhe aqui na frente. Ferramentas exclusivas da Leilão Hub, checklist, planilha de cálculo, mapa mental, material complementar. Vai ter todo o suporte durante o curso, durante toda a trajetória do curso. O curso são 8 módulos que a gente já vai ver aqui, eu vou dar mais detalhe, tá? E você vai ter uma jornada passo a passo. A gente gosta muito de mão na massa, como a Michelle falou anteriormente, e a gente pensou aqui em cada módulo onde você pudesse botar a mão na massa, porque a gente tem certeza, você precisa ser protagonista e responsável nessa jornada, você precisa querer muito, né? E você precisa botar a mão na massa para poder você fazer, praticar, e é assim que você se torna um faixa preta, com dedicação, com treino, com disciplina, com comprometimento e com foco. E você vai conquistar faixas. Cada módulo é um novo cinturão, é um novo nível que você vai subir. O faixa branca, que é o despertar do arrematante, a gente vai acolher você, a gente vai construir autoridade com você, ajustar a sua mentalidade e mostrar esse universo de oportunidades dos leilões com muita clareza. Na faixa amarela, você vai dar os primeiros passos técnicos, você vai entender os principais documentos, os conceitos jurídicos, pontos de atenção relacionados ao leilão judicial. Já na faixa laranja, o arrematante ele começa a escolher com inteligência. A gente vai ensinar você a filtrar imóvel, avaliar risco, definir valores, entender a lógica da decisão que você vai tomar logo ali na frente. A faixa verde, a gente vai desbravar aqui o leilão extrajudicial, um mar de oportunidades. A gente vai abrir esse leque para essa modalidade de leilão com clareza, com segurança e com visão estratégica. Na faixa azul, como bom engenheiro, a gente vai te dar a engenharia da segurança jurídica. A gente vai te ensinar a dominar a documentação, entender esses procedimentos pós-arrematação com segurança. Na faixa marrom, a blindagem jurídica do arrematante. Importantíssimo. É importantíssimo você identificar esses riscos jurídicos ocultos nas entrelinhas ali de um edital, de uma matrícula. Não comprar gato por lebre. A gente vai ensinar vocês a identificar isso, proteger esse investimento, entender os bastidores do leilão. Na faixa preta, é a decisão e execução estratégica. Você é um faixa preta. Você precisa decidir com confiança. Você precisa dar o melhor lance. Não existe a opção de não dar o melhor lance. Agir com frieza e estratégia. Na faixa mestre, é a conquista e o reconhecimento. A doutora sabe muito bem qual é a jornada de um faixa preta, o quanto você tem que se abdicar, né, se dedicar, quanto você cai e levanta, quanto que é árduo esse processo, mas o quanto que ele te forja, ele te torna melhor. Né? Você sabe disso melhor do que ninguém. Então, concluir essa jornada, uma entrega prática, um ritual de passagem, um reconhecimento simbólico, é muito importante para a gente. Então, você que, de fato, aplicar todo esse conhecimento nessa jornada, arrematar um imóvel, sair com um lance ganhador, conseguir ali entrar no teu imóvel, registrar o teu imóvel, você vai ganhar aqui um reconhecimento por um marco. A gente vai te entregar aqui um símbolo de todo esse processo de dedicação e essa conquista. A gente vai entregar aí essa placa da Leilão Hub, do arrematante faixa preta para você. Para você, né, sempre se lembrar da sua primeira arrematação, uma primeira de muitas. Exatamente. Essa aqui é uma parte que a gente acha assim tão importante quanto, né, o processo, o reconhecimento. É um rito de passagem. Exatamente. Gente. E aqui a gente tem bônus exclusivos para quem comprar esse curso. Né? A gente vai entregar bônus de exclusivo. Você não está adquirindo apenas uma formação, você está adquirindo uma jornada completa. Né? E o que você vai levar de bônus? 5 anos de acesso à plataforma, com todas as atualizações que houver durante esse período. A gente vai dar para você 4 aulas ao vivo, acesso a 4 aulas ao vivo,
com a doutora Michelle Coachman, com toda a equipe da Leilão Hub, que eu já mencionei, que nós somos um time multidisciplinar nesses lives, nesses momentos, para tirar dúvida, um aulão, com muita energia, com muita troca, com todos esses alunos. A gente vai dar, claro, acesso para vocês às ferramentas exclusivas que a gente tem, planilha de viabilidade de investimento, checklist, mapa mental, né? Muita coisa bacana para tornar aí a sua jornada mais rica ainda. A gente vai trazer aqui aulas bônus com convidados de peso. Jonas Rimmer é um leiloeiro assim, entusiasta, um parceiro, né? Um amigo da Michelle, um cara que, na forma de falar, demonstra uma paixão assim muito clara sobre o universo de leilão de imóveis e que também transformou a vida dele. Ele vai falar sobre isso, ele vai trazer a visão do leiloeiro aqui para dentro desse processo. Doutora Bárbara Firmo vai trazer a visão do cartório, do outro lado do balcão. Qual é a perspectiva aí do registrador? Como você, arrematante, tem que pensar e se antecipar às questões do registro de imóvel? Porque, lembre-se, no Brasil, só é dono quem registra. Não basta entrar no imóvel, você precisa registrar ele para completar aí o seu processo. E a gente vai com você durante toda essa jornada. Doutora Bárbara Firman vai ensinar, inclusive, pulos do gato muito bacanas que ninguém ensina por aí para você acelerar esse processo. Né? A gente tem aqui uma juíza, uma convidada muito especial de uma vara civil, trazendo a perspectiva da juíza. Olha que ouro! A perspectiva do juiz, como ele pensa, como o arrematante tem que pensar, o que o cartório tem que fazer. Ela traz a visão completa aqui para esse curso, nessa aula bônus incrível. O Casais, parceiro nosso, um advogado investidor, arrematante, faixa preta, 10º Dan, brabo, conhece tudo da questão tributária, vai passar um conhecimento que eu tenho certeza que é a dúvida de vocês. Qual é a melhor situação de declaração de pagar imposto? Eu vou arrematar como PJ, eu vou arrematar como pessoa física? Ele vai trazer como isso funciona e quando vale a pena, né, arrematar como PJ. Uma aula só disso. Uma aula só disso, por quem conhece, por quem já fez muita arrematação ao longo da vida. Para ensinar você a pagar menos impostos e otimizar o seu negócio. Para os primeiros inscritos, como a gente mencionou num pedaço da live que a gente fez, eles vão ter acesso a 3 meses de acesso à nossa plataforma premium da Leilão Hub. O que é premium? A gente tem uma ferramenta muito bacana, um acesso premium dentro do site da Leilão Hub, onde você tem uma calculadora digital de investimento, onde você pode, na palma da mão, calcular aí o seu ROI, a sua margem líquida no investimento de leilão. Você está dentro do metrô, você está no Uber, você está num bar tomando uma cerveja com um amigo, falando de investimento, rapidamente aqui você vai ver um leilão, fazer teu cálculo, entender qual é esse potencial de retorno do investimento na palma da mão, sem planilha de Excel. Você pode gerar relatório automático em PDF, em Excel, buscas avançadas, filtros avançados, lista de leiloeiro, a lista de maiores imóveis, né, com descontos numa ordem. Assim, tudo de isso. Localidade também, né? Tudo isso para maximizar e melhorar, né, a sua experiência, aumentar a sua experiência aí como arrematante. Aqui tem uma coisa muito bacana que a gente pensou muito, com muito carinho, que é a consultoria individual com a doutora Michelle Coachman para os primeiros inscritos, né? Onde você vai ter 1 hora dedicada com ela para poder tirar todo o proveito de todos esses anos de experiência e autoridade. Se você estiver no Rio de Janeiro ainda, como o nosso escritório é no centro do Rio, você pode tomar o cappuccino ainda com a doutora, né, tete a tete, tirando todas as suas dúvidas, pegando todo o direcionamento. Claro que a gente tem aqui arrematantes de todo o Brasil, você vai marcar, caso você não seja do Rio, uma agenda com a doutora e você vai poder usufruir aí desse bônus incrível que a gente preparou para você. A gente, pessoal, se a gente fosse falar desse investimento individual, por cada tópico que a gente trouxe aqui, a gente estaria falando de um valor de investimento real de R$ 30.000. O que a gente sabe que numa primeira arrematação, num único arremate, esse valor retorna aí muito fácil para você. Né? Um arremate de uma margem pequena, você já vai ganhar muito mais do que isso de retorno. Então, assim, a gente sabe que esse valor retorna muito rápido. Né? Então, qual é aqui a oportunidade na mesa para você que quer ser um arrematante faixa preta? R$ 258,26 em 12 vezes. R$ 500 de desconto imediato se você comprar nas próximas horas aqui a formação arrematante faixa preta. Pessoal, isso aqui dá menos de R$ 8 por dia.
Você não precisa nem cortar o chopp. Você já tá valendo a pena. É um investimento. Isso aqui não é custo. Isso aqui é um Com investimento, né, certeza, Michele? para você não ser um rematante kamikaze, você ser um rematante faixa Para preta. você fazer excelente negócio e você beber da fonte. 7 dias de garantia incondicional para você que, de fato, entender que esse não é o curso para você, tá bom? A gente tem aqui alguns dos nossos clientes compartilhando a experiência deles com a gente, que deixa a gente muito orgulhoso, Sim. né? A gente é uma empresa verificada aí nas redes sociais, e aí as nossas avaliações estão Temos mais disponíveis. avaliações no Google. Exato. E ó, prepare-se que em breve você será faixa preta. O link para compra, para o investimento desse curso, dessa formação faixa preta, está disponível aqui, né? E também no QR Code. Aponta o celular aí, que já vai levar direto você lá para a página de compra desse nosso curso, dessa nossa formação. Para você que também prefere o link, tá aqui. Na descrição também aqui do YouTube vai ter isso para você. Nas nossas redes sociais também. Nosso time vai mandar e-mail para vocês com esse Sim. link, mas também tem aqui o QR Code se vocês precisarem já apontar, Sim. aponta logo, não pensa 2 vezes, Não, porque realmente essa facilidade do desconto não vai ficar por muito tempo. Sim, né? R$ 500 de desconto é muita coisa. E outra coisa, gente, vocês parcelando em até 12 vezes, possivelmente vocês vão arrematar e vão reaver muito mais do que esse Antes dinheiro disso. antes disso. Exatamente. E, pessoal, a doutora vai passar uma mensagem aqui que ela realmente acredita, né? Sim, porque isso já aconteceu comigo muitas vezes na minha vida. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se você sentiu, depois de tudo que você ouviu aqui, que falou, ouviu a gente, viu a nossa cara, viu o nosso jeito, se você sentiu no seu coração que essa formação, que esse momento é para você, não ignore esse chamado. Eu já tive esse chamado muitas vezes, para o leilão e também para outros campos da vida. Então, Às vezes a gente procrastina, né, algumas sim, coisas, e a gente fica ali pensando, cara, segue o teu feeling. a gente não perde as oportunidades. Segue o teu feeling, porque a intuição importa muito. Garanta que os bons, enquanto eles estão disponíveis, já aponta o celular, vai no link, tá bom? Esse curso ele vai ser liberado um módulo a cada semana, ou seja, na plataforma Hotmart. Toda semana, a partir do dia 12 de maio, a gente vai liberar um módulo liberado por semana, são 8 módulos, materiais complementares, atividades autodirigidas, mão na massa, para poder você ter uma experiência incrível. Importante dizer, é um curso de muita qualidade, é um curso que ele traz aulas práticas, objetivas. Ninguém aqui tem intenção de fazer um curso com muito juridiquês, que vocês não saiam sem entender o que está sendo falado. É um curso prático para você saber separar o joio do trigo na hora de arrematar. Pessoal, muito obrigado para você que está aqui nesse vídeo, assistindo com a gente. Olha, para quem não segue a gente ainda nas redes sociais, leilão.hub é o nosso Instagram. O Instagram da Michele é @michelecoachman. Segue a gente lá se você não está seguindo a gente ainda no Instagram. A gente entrega muito conteúdo também lá, todo dia, toda semana. Vai ser muito legal ter você com a gente. Ossi!